Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, primeira questãozinha aberta da prova de 2018, uma questão que vai envolver nomenclatura, vai envolver estrutura de Lewis, tema que o pessoal tem muita dificuldade. Então, fica por aqui para você acompanhar e entender muito bem. E para te ajudar, para você poder aprender mais, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu like nesse vídeo. É o seu like, jovem, que vai garantir o aprendizado. Aí é mentira, né? É o seu estudo e assistir o vídeo todo que vai fazer isso. Mas deixar o seu like, induz o YouTube, né? Diz pro YouTube que o conteúdo é legal, ele ajuda a divulgar, diz pra mim que tá ajudando você, então eu fico motivado a gravar mais vídeos e ensinar um pouquinho mais de química pro pessoal, porque você já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente, né? Deixa eu dar um zoom aqui, porque na minha idade já tá difícil ler letrinha pequena, tá? Questão 1. Os compostos contendo cloreto estão entre os mais corriqueiros da química inorgânica. Dentre esses compostos, encontra-se o cloreto de potássio, tricloreto de bromo, pentacloreto de antimônio e cloreto férrico. Então ele pede, letra A. Qual a fórmula química de cada cloreto citado no texto acima? Letra B. Qual a geometria molecular do composto B? Letra C. Estrutura de Lewis para o composto C. E A, o letra D aqui, o composto A, dissolvido em água, constitui uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique a sua resposta. Então, galera, ele vai trazer aí alguns pontos para a gente que são importantes para a gente poder discutir, e é um tema que o pessoal costuma torcer um pouquinho o nariz. A galera costuma não gostar muito desse tema, beleza? Então, primeiro, vamos começar com a letra A, né? Que ele quer ali a fórmula química. Perceba que, ele fala dos cloretos, então ele vai discutir cloreto das espécies, cloreto de todo mundo. Pessoal, primeira coisa, quem é o cloreto, A gente tem que saber um pouquinho de nomenclatura para poder começar a fazer essa questão, senão fica muito difícil. O HCl, que é o nosso ácido, então vou colocar aqui, ácido, é um hidrácido, não tem oxigênio, então ele é o ácido clorídrico. Então tem que saber esse cara, porque ele separa em H+, e Cl-. O seu ânion, e aí que entra a regrinha, se você lembrar, uma das frases que tem é a seguinte: maldoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então o meto é o eto, eu vou utilizar no lugar do hídrico, ali do vidrico. Então, ico, tá? Eu vou trocar o ico por o hídrico aqui, na verdade, clorídrico, o vidrico, eu troco por eto. Então, esse cara aqui, é o cloreto. Então, o cloreto é o Cl-. Cloreto de potássio. Galera, para a gente montar esse cara aqui, o que a gente precisa? Saber a carga, Cloreto de potássio, eu tenho potássio, um metal do grupo 1, tem NOx fixo, carga mais 1. O cloreto tem uma carga de -1. Quando eu fizer o escorrega, eu tenho aqui o KCl. Então, o primeiro composto, cloreto de potássio, é o KCl. Lembra que a espécie positiva sempre vem na frente e a espécie negativa vem depois. Então, cloreto de potássio. Aí a letra B, o tricloreto de bromo. Bom, ele está te falando, são quantos cloros que eu tenho? 3. Então, tricloreto de quem? De boro. Você tem o boro e 3 cloros. Então, tricloreto de boro. Ou então, se você souber, o boro tem uma carga de +3, o cloreto tem uma carga de -1. Você consegue fazer a mesma ideia, BCl3. Mas esse cara aqui ficou mais fácil. Ele falou tricloreto, 3 cloros e o bromo. Então aqui, é o BCl3. A mesma coisa aqui, pentacloreto de antimônio. Penta, porque são 5.
e o antimônio. O antimônio, pessoal, é o elemento Sb. A gente brinca que é o elemento sangue bom. Então, ó, o pentacloreto de antimônio é o antimônio, Sb, com 5 cloros. Pentacloreto de antimônio. E depois o cloreto férrico. O ferro, pessoal, é que pega um pouquinho. Por quê? O ferro pode ter carga 2 ou carga 3. Então, o cloreto férrico, se você lembrar da comparação com os ácidos, oso é menor NOx, íco é maior NOx. Então, o ferro 2 ou o ferro 3, vou usar o ferro 3. Então, quando eu vou montar o cloreto férrico, o cara que eu tenho é esse aqui, ó, o FeCl3, também conhecido como cloreto de ferro 3, por causa da carga do ferro. Então, ó, FeCl3. Não tem muito jeito, tá, pessoal? Essas questõezinhas que envolvem nomenclatura, você precisa saber as regrinhas, senão vai ficar muito difícil, não tem para onde correr muito não. É necessário saber bem as regras para você resolver a questão, senão não tem como, tá? É bem decoreba mesmo. A letra B fala assim: qual a geometria molecular do composto B? O composto B é o tricloro, né? Tricloreto de boro. Galera, o boro, e aí vem uma dica que eu quero dar para você, o boro tá aqui, ó, tá no grupo 13. O que isso significa? Olha só, grupo 13, tá ele aqui, né, o primeiro elemento. Tá aqui, ó. Esse cara seria, né, o boro. Esses elementos, eles têm a camada de valência dele aqui, ó, como sendo 2s2, 2p1, que é a camada de valência do boro. Ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então, montando a estrutura de Lewis para te ajudar a compreender, o boro, ele pediu só a geometria, tá? Eu estou te ensinando a fazer a questão e eu vou falar para você qual é a geometria, o que você tinha que colocar ali. Quando ele se ligar a 3 cloros, pessoal, tá o cloro aqui, os 3 cloros, nem vou desenhar a valência do cloro toda não, que não tem problema. Eu gosto de discutir muito valências, né, as nuvens, os pares de elétrons com os ligantes. Arthur, o que é um par de elétron, né? O que é uma nuvem, um par eletrônico? Aqui, ó, cada ligação corresponde a um par de elétrons ou uma nuvem. Esse cara tem o que a gente chama de 3 nuvens ou 3 pares de elétrons com 3 ligantes. Por esse caminho, que é o que eu gosto de ensinar, depois se vocês quiserem, comenta aqui que eu explico com mais detalhes. Faço uma aula sobre geometria. Esse cara aqui é trigonal plano. Então a geometria dele é trigonal plano e ela é intuitiva, né? Ela forma um triângulo com o boro no centro e o cloro em cada vértice. Por isso trigonal plano, todo mundo no mesmo plano aqui. Ok? E aí ele vem e pergunta para a gente o seguinte na letra C: escreva a estrutura de Lewis para o composto C. Então, o que a gente precisa, né? Para fazer a estrutura de Lewis, pessoal, a gente tem um elemento, então, central. Como é que eu identifico o elemento central? O que está em menor quantidade ou o que fizer mais ligações. Então, aqui, ó, é o antimônio. O antimônio, elemento sangue bom, tá ele aqui, ó. Ele está no grupo 15. Isso significa que na sua camada de valência ele tem 5 elétrons. Então, o antimônio tem na sua camada de valência 5 elétrons. E ele está ligado a 5 átomos de cloro. Então, ó, o cloro, vou desenhar ele aqui do lado, ele tem 7 elétrons na valência. Isso significa que o cloro precisa de apenas 1 para fechar o octeto. Então, quando eu desenhar, eu vou fazer as 5 ligações com os 5 átomos de cloro. Então, vamos desenhar aqui as ligações com os 5 átomos de cloro. Tá aqui. Fechou. Estrutura de Lewis. Se você contar o número de elétrons do antimônio, você vai ver o seguinte: 2, 4, 6, 8, 10. Fala, Arthur, mas esse octeto tá estranho, esse octeto tem 10. O que tá rolando aqui? Como o antimônio é um átomo grande,
ele consegue ter mais do que 8 elétrons, ele consegue ser uma exceção ao octeto. E para falar a verdade, galera, tem até um colega meu que diz que não é regra do octeto, são as exceções do octeto. A grande maioria dos compostos consegue fugir do octeto, tendo mais, né, do que 8 elétrons. O antimônio é um deles, né? Ele tem 5 átomos de cloro ligado, logo, ele vai ter que fazer todas essas ligações. Mas, Arthur, como é que eu vou saber disso? Ele disse para você que é o pentacloreto de antimônio. Você tem que ter 5 cloros ligados ao antimônio. Então, a estrutura de Lewis é essa daqui. Isso aqui eu coloquei só para te mostrar a do cloro, tá? Não precisaria estar na resposta, não deveria estar na resposta. Essa daqui é o correto. E a letra D fala: o composto A dissolvido em água constitui uma mistura homogênea ou heterogênea? Justifique a sua resposta. Galera, eu vou aproveitar e vou deixar uma dica para você aqui, ó, e um pedido, né, para você dar uma conferida no meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo de mapas mentais, dicas de estudo, vídeos, experimentos de química. Tem um trabalho em paralelo lá que é bem legal. E esse é um mapa mental, discutindo o sistema homogêneo e discutindo o sistema heterogêneo. O sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase. Eu misturo coisas e vou observar apenas uma única fase. Fase é tudo aquilo que você observa, né, a olho nu, simplificando bastante. Então, eu posso ter um sistema que é puro, só tem um componente, ou posso ter uma mistura. No caso, quando eu olho lá o que ele me pediu, ele fala comigo, né, o composto A, o cloreto de potássio. Esse cara é um composto iônico, né, irmãozinho do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então ele pergunta: vai constituir uma mistura homogênea ou heterogênea? Você vai responder que é uma mistura homogênea. Pois se trata de um composto iônico solúvel em água. Essa daí era justificativa, né? Uma das formas de você justificar o que estava rolando. Você poderia dizer também que é um sal obtido de uma neutralização de um ácido forte com uma base forte. Essa também seria uma boa justificativa para ele ser solúvel. Tá beleza, galera? Então, além dessa daqui, você poderia escrever que se trata de um sal obtido pela neutralização de um ácido forte, que é o cloreto, o ácido clorídrico, com uma base forte, que é o hidróxido de potássio, formando um sal solúvel em água. Belezinha, galera? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouquinho da estrutura de Lewis. É sempre importante para a prova do PISM. No mais, deixa aqui o seu like, faz um comentário, ajuda a divulgar e considera se inscrever no canal. Obrigado pela atenção, galera. Bons estudos e valeu!